If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. Estava ouvindo assim, Simone. Bom, então tá bom. Então vamos lá agora na boa noite, pessoal. Aí eu não falei boa noite ainda para o pessoal do chat. Boa noite, Gislene, Simone. Aí, boa noite. Você já está com meus slides prontos aí, Gislene? Estou sim. Deixa eu compartilhar a tela. Ok. O que eu quero trazer para vocês, né, de novo, em relação à linguística, à linguagem, à programação, né, tudo que está relacionado com a nossa programação, com essa programação alienígena, né, que é a segunda natureza, que é a natureza canibal, que foi implantada na gente, no sentido de mostrar que o canibalismo não ocorre físico, que ele está no princípio. Então, falar hoje um pouco da dualidade canisticamente, como é. Então, gente, olha só, a Rosane, enquanto a Nilceia volta, a Rosane Mentic está me perguntando aqui se a gente está querendo dizer que são entidades híbridas, né? Bom, que os pesquisadores não falam de entidades híbridas, eles falam de um gene no cromossomo X que causa o que ele chama de psicopatia essencial. E um gene nos autossomos que dá a condição de esquizoidia. E as outras condições, que ele chama de caracteropatia, são em função de lesões no cérebro, não são condições genéticas, tá? Então, essa é a minha resposta. Vamos voltar. Nilceia, vou compartilhar novamente. Oi, meninas, voltei. Bom, enquanto a Nilceia não aparece, eu vou falar o que eu penso em relação a isso. Mas a Nilceia já voltou, né? Os seres, eles têm controle genético de nós, isso é claro. Né? Eles fazem o que eles querem e eles precisam dos psicopatas aqui. Eles precisam dos psicopatas na Matrix para fazer o trabalho deles. Então, eles já nascem. Isso tudo que eu estou falando é para juntar com o que a gente está descobrindo agora, porque a descoberta da Gia, desse livro, só junta com as coisas que a gente já sabe. Acontece isso da questão da genética deles, mas quem fez isso? Eles nasceram assim por quê? Eles já vieram para cá para serem mesmo psicopatas, para fazerem o trabalho dos bichos. Isso é o que eu acho, né? Isso é o que eu penso. Então, eu quero falar também da questão do canibalismo. Como vocês sabem, eu converso com pessoas. Como as pessoas, elas sempre vêm contar para mim experiências que elas têm com esses bichos. Tem uma amiga minha muito querida, que eu gosto muito dela. Eu não conheço, a maioria das pessoas eu não conheço, que estão espalhadas no Brasil, conversam comigo todo dia. Eu tenho assim, um carinho muito grande por todos, porque eles confiam em mim, contam, né, coisas da vida para mim, e eu agradeço bastante. E um dia
ela me mandou uma mensagem, ela estava nervosa, ela falou, Simone, você sabe que eu não gosto de incomodar, mas vai acontecer uma coisa agora, eu preciso muito contar para você. Ela trabalha num hospital de câncer, né, que cuida de crianças com câncer. E nós sabemos... Vamos aproveitar. Oi, Nil. Oi, meninas, voltei, tá me ouvindo bem? Sim. Só deixa eu terminar a minha história Sim. aqui, porque eu já comecei para esperar você chegar. E daí ela trabalha nesse hospital do câncer de crianças, só tem crianças. E ela disse para mim que um menino de 3 ou 4 anos, eu não me lembro muito bem, chamou ela e falou, tia, vem cá, esse menino estava com câncer terminal, já estava para morrer, ele já estava quase morrendo já. E ele falou assim, tia, faça, por favor, eu estou com muita dor na minha mão, fala para esse lagarto parar de morder a minha mão. E como ela já conhecia, né, tudo isso, e ela sabendo que os bichos, o câncer, eles comem a pessoa viva, ela ficou chocada em ver alguém realmente falando aquilo, porque era uma criança de 3, 4 anos, né? Ela com certeza não sabia disso. O que acontecia? Ele estava com muita dor, e esse... Ele falou lagarto, né? Esse lagarto mordendo a mão dele. Então, a que conclusão nós duas chegamos? Que quando a criança ela estava entre a vida e a morte, então ela ia para a 4ª dimensão e voltava para a 3ª, ela ia para a 4ª e voltava para a 3ª. E quando ela estava na 4ª, ela via o bicho mordendo, né, comendo ela viva. Isso para mim me chocou muito. E as pessoas se chocam, mas gente, é isso e a gente tem que encarar isso e cortar com isso. Então, essa é a questão que eu também estou associando com o canibalismo, né? Porque esses bichos, eles são canibais, eles comem a nossa carne, não, principalmente a carne não, a carne da nossa energia, né? Porque eu também sei de histórias, né, que dizem que tem lagartos por aí que comem literalmente o ser humano, mas eu sei que eles sugam a nossa energia, né, o nosso poder, e a história desse menino de 3, 4 anos só vem a realmente fazer com que a gente pare e pense que isso é real, é verdadeiro. E essa médica, que ela é uma médica, ela ficou chocada porque ela não podia fazer nada para ajudar o menino. E o médico que estava do lado dela falou, não se preocupe, porque ele tá, como que é a palavra? Ele está tendo alucinações devido à questão de muita dor e dos remédios e tal. Então, ele estava tendo alucinações. Só que ela sabia que não. E daí ela ficou chocada e ela precisava falar para mim. Daí ela contou e eu, hoje mesmo, ontem, eu conversei com ela e falei que ela é muito forte dela trabalhar nesse hospital, porque agora ela vê muita coisa lá, né? E ela sabe que os hospitais é a casa desses bichos, e principalmente o hospital para tratar do câncer. O que eu estava falando, né, sobre a dualidade canibal, que é o sistema relacionado à nossa programação. Então, hoje vamos fazer um tour por esses links. E, Gislene, pode ir o slide seguinte. Entender como é que funciona essa questão do canibalismo dentro da ação e ficar atento ao nosso comportamento, né? Esse comportamento do dia a dia. Esse movimento, ele é um movimento que, como todas as coisas, ele segue as leis herméticas, né? Então, ele vai se manifestar em todos os níveis de existência. Então, como a Simone falou, essa palavra canibal, ele se refere a essas duas entidades, Can e Baal. Can é dragão e Baal é o touro Baal, né? Que eles se metamorfoseiam, gente, né? É dragão-serpente, touro-leão. Então, não é um animal fixo.
Eles são seres mutantes. Essas duas entidades básicas da programação, né, da dualidade Cannibal, que movem essa dualidade da Draco Matrix ou da Office Matrix, e que são representadas também pela luz e pela sombra, né? Então, Cannibal também se referem a Caim e Abel. Por isso que eu falei que essa ideia, como ela faz parte da programação, ela está nos princípios, mas é nos princípios desse reino divino, né? Desse reino dessas entidades que se autoproclamam os nossos deuses. Portanto, essa questão faz parte de uma programação e que a própria programação é a própria psicopatia, né? Personalidades. Então, ela vai se manifestar em todos os níveis do nosso comportamento, na medida em que a gente se identifica com a programação, né? Na medida em que a programação nos impulsiona ou impulsiona os nossos movimentos, impulsiona a nossa existência. Pode passar, Gislene. Então, a história de Caim e Abel está escrito na Bíblia, né? Essa rivalidade entre esses irmãos que estavam disputando pelo amor de Deus, né? Então, foi dois trabalhadores e que resolveram fazer uma oferenda. E aí o Caim ofereceu legumes e verduras, e Abel ofereceu o sacrifício de uma ovelha. Deus se agradou mais da oferenda de Abel, que foi o sacrifício da ovelha, em detrimento da oferta de Caim. Isso gerou essa inveja, esse ciúme, esse conflito entre os irmãos. E aí, o que acontece, né? O que Deus fala para Caim, né? Segundo tal relato lá, que se ele tivesse se comportado bem, como deveria ter se comportado, né, em relação a Deus, ou tivesse ofertado aquilo que é de melhor, o que ele tem melhor, então Deus se agradaria dele, né? Mas como ele não ofereceu aquilo que ele tem de melhor, então Deus não se agradou e se agradou mais da oferenda de Abel. Então, esse é o princípio da discórdia, tá? Justamente nessa ideia básica da gente ter que entregar a Deus o nosso melhor, aquilo que a gente tem de melhor, que é aquilo que eu já falei no nosso outro encontro, né? Que a gente entrega para o sistema tudo que a gente tem de bom. E aí fica a questão, né, gente? Se a gente entrega, e eu vejo muita gente falando, né? Eu ouço muita gente falando, eu dou o meu melhor para a minha família, eu dou o meu melhor no meu trabalho, eu dou o meu melhor na minha igreja, eu dou o meu melhor para a sociedade. E a pergunta é, se você dá o teu melhor, o que sobra para você? Isso que a gente tem que pensar. Se eu dou o meu melhor, o que vai sobrar para mim? Né, gente? É por isso que a gente vai morrendo aos poucos e adoecendo e morrendo e perecendo aqui nessa escravidão eterna, dando o nosso melhor para Deus, por medo de rejeição, por medo de não agradar a Deus. Porque o que aconteceu com a Caim, né, que foi lá e matou Abel por conta dessa inveja, dessa fúria que ele matou Abel. E aí o que aconteceu com ele? Ele foi expulso, né? Ele foi punido, castigado. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, o princípio ele já acontece num duelo de força, as forças do bem, do mal, do certo e do errado, porque
essa é a dualidade da Draco Matrix, essa é a dualidade dentro da programação, né? Essas duas forças, luz e sombra, Jesus e diabo, culpado e inocente, herói e vilão, pobreza, riqueza, justo e injusto, vida e morte, amor e medo, e dentro e fora. Né, gente? E tem mais coisas, a lista é grande, né? São forças duais que interagem e se movimentam e que movem, né? E que movimentam o universo e movimentam todas as coisas dentro desse logos, né? Dentro dessa ideia de universo, né? Dentro desse universo do reino de Deus. Tem mais alguma coisa nesse slide? Tem mais uma, não sei se o pessoal está vendo, tem a que está embaixo, né? Então, o que movimenta esse universo da dualidade? Inveja, disputa, concorrência, destruição, morte, sacrifício, perda, culpa, condenação, maldição. Não é isso, gente? São basicamente essas ideias que movimentam esse universo. Pode passar, Gise. São basicamente essas ideias que movimentam esse universo, o verso de Deus, né? Que é a versão de Deus, né? É como Deus conta a história. Pode passar, Gise. Ok, pode passar mais um. Então, dentro desse duelo, agora vamos ver linguisticamente, né, o que significa esse duelo. Então, dentro da dualidade, né, são as escolhas que o sistema dá para a gente, né? Então, o sistema já determina. Não, volta mais um. Pode voltar. São as escolhas que o universo, que a programação oferece para a gente, né? Ou isso ou aquilo, ou bem ou mal, ou certo ou errado. Gislene, é o slide número 3, por favor. É esse do duelo? Desculpe, é o número 4. É o duelo? É o slide número 4. Então, que o universo, que o sistema dá para a gente, né? Então, duelo significa, né? O elo, argola de corrente, relação existente entre pessoas ou coisas, conexão, vinculação, união, aelo. Né? Então, isso que eles chamam de aliança ou sociedade, né? Ou casamento, né? que pede a aliança. Isso, aí tá bom. Então, é o sistema de sociedade, né? Quando a gente... são os acordos, são os contratos. Então, onde a gente fica aprisionado nos termos dos contratos, mas nos contratos que a gente não conhece, né? que são impostos, ou que nós herdamos, né? Nós herdamos dos nossos ancestrais, porque esses acordos já vão passando de geração em geração. E duo significa cópia. Então, tem muita gente perguntando, né? Mas o que é cópia? Né? Nós temos cópias, né? E a nossa cópia que rouba aquilo que é da gente, né? A cópia é o ego quântico, né?
mas duo, de duelo, quer dizer cópia. Eu não vou entrar nessa questão, essa questão fica para um outro momento, porque eu vou focar na questão do canibalismo, tá? Em português significa dois, então é como a gente vai se divide em dois, né? Já se divide, já gera uma cópia, e essa cópia é justamente o personagem, o ser programado, que é implantado na gente, que é o duplo etérico, por isso que nós temos o duplo etérico, que é essa camada fina, né, que a gente tem aqui, que a gente percebe aqui como se fosse essa película no nosso corpo. Então, essa é a nossa cópia, que fica que é essa que é uma entidade que é colocada na gente, né, antes mesmo da gente nascer, e vai tomando conta, e vai tomando conta da nossa mente, né? Então, a gente fica dividido e ele é que se relaciona com o mundo. Então, o que acontece com a programação é que a gente acaba ficando ou existindo como uma ilha separada dos outros, sem se conectar com as pessoas, com os seres humanos, e conectada com as entidades. Então, a gente... pela programação, a gente se conecta com as entidades, né, com o Espírito Santo, com essas entidades que se autoproclamam os deuses, né, com a família sagrada, com a serpente, com o dragão. E através dessa cópia, eles vão manipulando a nossa existência. E a gente fica partido, né, a gente fica dividido em dois. Acontece que tudo que a gente percebe do lado de fora, né? Então tem o dentro e o fora, ocorre que tudo que acontece do lado de fora eu não estou conectada com o que está fora, né? Eu estou vendo a película, eu estou vendo um filme, eu estou olhando para as memórias passadas, e estou recebendo as projeções dessas entidades. Então, eu não vou viver o presente, não vou viver o momento, porque eu não estou conectada com o momento, eu estou conectada com o passado, eu estou conectada com os acordos, com a programação. Por isso que eu fico sempre nesse conflito, né? Eu penso uma coisa, desejo outra e faço outra, né? Cada parte de mim vai para um lado. Latim, o duc significa pato, daí que vem o patologia, né? Então, de du vem o duc, que é pato, e daí que vem a patologia e as psicopatias, né? Que são essas enfermidades do personagem, que são as enfermidades da programação. E em inglês, due significa vencido, devido, justo, adequado, conveniente, imposto, dívida, obrigação, diretamente, tributo, contribuição. Então, vocês vejam que a gente começa a se comportar dentro dessas características, apresentar essas características, né, de seres vencidos, né, de baixa autoestima, e a gente começa a se comportar como pessoas derrotadas, né, completamente derrotadas, e aí vem a questão do justo, né? A gente veste a máscara do justo, né? Eu sou justa porque eu quero ser justa, honesta, e aí eu fico buscando a justiça em tudo que eu faço, só que eu vou acabar invocando situações injustas, porque eu preciso provar que eu sou justa. Né? Então, eu vou viver sempre nesse sentido de ter que provar para Deus que eu mereço que eu mereço a atenção dele, que eu mereço o amor dele. Viver sempre nesse sentido de agradar a
Deus e de dar o meu melhor para Deus, para que ele não me rejeite. Essa cópia é o Filho de Deus. É o personagem dentro desse mundo de ficção, dentro desse mundo virtual. Porque esse mundo de Deus é um mundo de ficção, é um mundo virtual. Eu vou representar papéis. Eu vou ser, aqui, por exemplo, eu vou ser representante da justiça, né? Então, eu vou cobrar dos outros justiça, para que sejam justos, e, obviamente, vou estar sempre envolvida nessas questões, né, em relação à injustiça, porque é o que eu vou invocar. Porque Deus exige sempre que a gente prove para ele o quanto nós merecemos a atenção dele. E assim vai, gente. E aí que a gente vai acumulando essas dívidas, né? Porque é uma obrigação, né? Eu sou obrigado, né? Porque Deus é meu criador, então eu devo a ele eu devo a ele a minha vida, eu devo a ele a minha existência. Então a gente já nasce devendo por conta dessa ideia. Ok? Então pode passar, Geise. Tem a maldição de Caim, né? Que eu falei, como ele matou Abel. O que eu quero que vocês entendam, gente, é essa relação dessa história de Caim, porque eles representam essa dualidade. Então, essa dualidade, esse repetir em todos os gêneros, em todas as programações, em todos os conflitos, um matando o outro. Então, a maldição de Caim, né, que Deus jogou depois que ele matou Abel, foi a escuridão. Diz que Abel ficou manchado pela escuridão, né? E também a infertilidade. E é um tipo de esterilidade, né? E disse que, como Caim era um agricultor, né? Então Deus amaldiçoou ele no sentido de que nada do que ele plantasse mais vingaria, né? Se produziria, né? Então, ele jogou essa maldição da infertilidade e da esterilidade e ficou como um fugitivo e vagabundo na Terra. E essa marca da escuridão que Deus colocou em Caim era para que as pessoas reconhecessem ele, né, como amaldiçoado, mas não matassem. Então, vamos ver o que significa, né? O sinal, que também é marca, né? Sinal, marca de Caim, que é a maldição. Deus colocou essa marca da escuridão, o sinal da escuridão. Sim, como eu já falei em outro episódio, sim significa pecado, proceder mal. E sim, em espanhol, sim em inglês, tá, gente? Podem ir lá olhar. Sim em inglês significa pecado, e também significa proceder mal, mau comportamento. Então, de novo, é sempre a questão do mau comportamento com o bom comportamento. Em espanhol, sim, significa sem. Aqui para nós significa sim, de positivo, de aceitação, né? All, né, do sinal, ao significa totalidade, inteiro, completo, tudo quanto. Então, quando Deus colocou esse sinal em Caim, ele já fica aí, já associou, né? Tudo que é totalidade, inteiro, completo, é proibido. Não se cria, não ganha força, não pode existir.
né? Então, ser total, ser integral, ser inteiro, ser completo, dentro desse mundo divino, dentro desse mundo é pecado. E o ado do pecado, né? Então ficou pec e ado. O ado significa dificuldade, esforço, trabalho, pressa, atividade, afã. Então aí a gente vai, né? Então como é que a gente vive a nossa vida, né? Dentro dessa ideia de pecado, quando a gente se admite um pecador, né? E aceita essa ideia de que está aqui na Terra para aprender, de que está para evoluir, de que está para se tornar uma pessoa melhor, pois é tudo a mesma coisa, gente. Se eu penso que eu tenho que me tornar uma pessoa melhor, sou pior, né? Porque eu estou num estado de existência pior, né? E justamente são essas questões que a gente tem que mudar, que a gente tem que, esse comportamento que a gente tem que mudar, porque são programações. A gente não tem que viver num estado num estado pior, achando que fazendo algum movimento vai entrar, vai alcançar um estado melhor de existência. Tá bom? Porque aí a gente só fica invocando problemas. Por quê? De novo, eu tenho que provar que eu quero ser uma pessoa melhor. Então, se eu tenho que provar para alguém, seja para Deus, ou seja para o meu pai, ou seja para minha mãe, ou seja para minha esposa, ou seja para a sociedade, se eu tenho que provar se eu quero provar que eu quero ser uma pessoa melhor, pois então eu só vou invocar dificuldade, esforço, problema. Então, é muito importante entender essa questão do gênero dentro do sistema hermético, que é esse sistema da dualidade. E marca, escrevendo de outra forma, significa karma. E karma significa ação. Então, nesse nível de ação, eu vou viver dentro dessa programação, né? De dificuldade, esforço, trabalho. Porque é isso que eu estou invocando. Pode passar, Gislene. E dentro desse sistema, obviamente, que tem, o sistema fica jogando a gente, tentando polarizar, né? Fazer com que a gente escolha um lado. Porque é isso que significa duelo, né? Então, se eu estou em duelo, eu tenho que escolher um lado, ou o bem ou o mal, né? Ou em cima ou embaixo, ou dentro ou fora, ou certo ou errado, né? Ou justo ou injusto. Então, essa é uma tentativa de polarizar a nossa existência. E quando a gente está polarizado, a gente está em desequilíbrio. Porque está jogando o peso todo para um lado só da nossa existência, né? Do nosso ser. Isso vai sentir a gente vai sentir isso no corpo. Então, vamos ver o que significa polo. Cada uma das extremidades do eixo imaginário em torno do qual a Terra executa seu movimento de rotação. Então, gente, esses eixos, olha, a própria definição de polo já está dizendo que eles são eixos imaginários. Eles só estão na nossa imaginação. Por quê? Porque é programação. É programação, eles só existem em nível de ideias. Aí, materializar somos nós, na medida em que a gente aceita a ideia, aceita a programação, isso vai se materializar no nosso universo. Mas, na verdade, eles só existem como eixos imaginários. Então, a gente fica rodando em volta de um eixo imaginário.
que foi dada no nosso cérebro, tá bom? E aí a gente fica, né? Que são os... A gente fica girando ou rodando em torno de uma mesma questão. Por mais que mude a forma, isso que eu falo para vocês o tempo todo, é a questão, a essência, o que existe por trás da forma. Forma, ela muda, e as formas são infinitas. Então, às vezes muda a forma, mas eu continuo girando num mesmo conflito, né? Que são esses, entre bem e mal, entre certo e errado. Né? Entre esforço, busca, sempre girando, se movendo em busca de alguma coisa. Vai mudar o meu objeto de busca, mas eu ainda estou nesse estado de busca. Então, a gente está girando num eixo imaginário, por isso que a gente fica aprisionado nesse sistema de repetição. Porque é o que eu estou regenerando, é o que eu vou regenerar. Polo, aquilo que orienta, dirige, encaminha e guia. Então, gente, quem é o teu guia? É o pensamento? Pois se o pensamento é o teu guia e você não é o teu pensamento, o teu guia é o personagem, é a tua programação, é o teu personagem, então você vai viver representando papéis. E aí vem a New Age dizer, olha, não aceite, crie a sua própria história. Ou seja o escritor, o ator, o diretor da sua própria história. Óbvio, para a New Age ou para o sistema, interessa que você fique girando nessa questão de ser o autor, diretor. Por quê? Porque continua representando o papel. Não importa quem é que está escrevendo. Se você está recebendo um papel de um personagem ou se você está escrevendo a tua história. O importante é que você continue aprisionado tendo uma existência de personagem. A gente se relacionar com a forma é diferente de se relacionar com a matéria. São coisas diferentes. A forma é ilusão. A gente tem que se conectar com a matéria, com o agora, com a gente, com o nosso... e isso vai acontecer quando a gente começa das coisas. Quando a gente sai dessa coisa de dúvidas, né? Desse ciclo de dúvidas, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, agora o que eu vou buscar, agora para onde que eu vou. Quando a gente começa a nossa programação como ela, e a gente passa a ter pois aí a gente como ser original. Sinônimos de polo, do polo, em italiano, olha, até em italiano eu fui buscar, olha. Tonto, crente, estúpido, peixe, louco, ingênuo, frango. Lembra, né, do frangão lá da turma do Pelezinho, né? O frangão, o goleiro que vivia tomando frango lá do time do Pelezinho. Né? Então, o frangão, o frango, o parizado é o frango, é o frangão que vive tomando gol, né? Então, todos os nossos objetos de desejo, a gente não consegue pegar pela gente e cai na rede na rede da Draco Matrix, vai para as entidades. Então, aqui no futebol, quando um goleiro toma um gol a partir de um chute fraco ou facilmente defensável. Então, gente, é assim, as coisas são fáceis, não tem que ser difícil. Só que a gente está polarizado, então a gente fica como tonto.
né, que é o crente, que é o estúpido, ou o peixe, né, que está sempre aceitando as iscas que o sistema joga para a gente, né? Ah, Gislene. Então, dentro dessa dualidade canibal, vai imperar as ligas, né? Como é em cima é embaixo, né? E ela vai se manifestar em todos os níveis de existência. Então, está aqui, né, dentro dessa história de Caim e Abel. Creia que a sua hora chega, mas tudo é no tempo de Deus e não no nosso. Então, aqui você está existindo no tempo de Deus. Por isso que a gente vive nessa eterna espera, nessa eterna esperança, né? Aí vem aquelas histórias dos doentes, né? Aí vem o positivista lá e não, mas tem que ter esperança. O mais importante é ter esperança. A gente não pode deixar a esperança morrer. A esperança é a última que morre. E a esperança é uma entidade. E a eterna esperança também é a entidade que está, é a mãe de Jesus, né? Que está eternamente esperando o nascimento de Jesus. Jesus não existiu, Jesus nunca nasceu. Que são essas entidades que querem se materializar na terceira dimensão, na dimensão da matéria. Isso que é a eterna esperança, que a gente não pode deixar morrer, que é essa entidade grávida de Jesus. A gente entra nessa, aceita essa isca, né, repetindo isso igual uns tontos, né? Então, o que é? O que eu, agora chegando na questão do realismo, efetivamente, qual o efeito desse tempo sobre a matéria, né? Então, o efeito do tempo, como é que a gente mede o tempo? É pela decomposição da matéria, né? O efeito de decompor-se, separação dos elementos formadores ou constituintes de algo, putrescência, putrefação, alteração substancial, transtorno, agregação, desarticulação, desorganização, esfacelamento. Então, se a gente está conectada nesse tempo, nesse sistema, nessa dualidade canibal, a gente vai sofrer todo esse processo de decomposição, de putrefação, de desagregação, né, desorganização. Então, é assim que a gente vai, a nossa existência vai se desenrolar, né? Vai se desenvolver. Porque a gente está vivendo nesse tempo de Deus, dentro dessas leis herméticas, porque tem a lei da correspondência, né? Que está associada à lei do espelho. Né? Então, eu vou ver no outro, o que eu penso que eu vejo no outro, na verdade, ele está sendo o meu espelho, porque a gente não consegue se relacionar, a nossa conexão entre nossa espécie não é mental. E aqui a gente está se conectando mentalmente, por isso que a gente entra nesse processo de psicopatia, como eu falei ali, né, de Duck, do duelo do pato, de psicopatia e de psicopatias. Então, dentro desse sistema, toda a humanidade, na medida, né, dependendo da medida em que ela aceita, em que a pessoa aceita a sua programação, aceita o seu personagem, se confunde com o seu personagem, pois vai ser na mesma medida esse mesmo nível de psicopatia e
desses transtornos, né? De patologia também, que são as doenças, né? E é por isso que chamam, né, de psicopatia e a psicopatia, que é a conexão, né, mental. Essa conexão é uma conexão doente. Porque, na verdade, a gente não está se conectando com a outra pessoa, a gente está se conectando, são as entidades, né? Entre entidades que existe essa conexão. Ok? Pode seguir, Gislene. Então, vamos ver quem é que tem a função de decompor a matéria dentro desse sistema canibal. Então, são os vermes, né? Os vermes, que ali eu coloquei o verme, como eu me vejo. Vermes, verme. Também significa indivíduo impotente, insignificante, abjeto, desprezível. Que, na minha opinião, são essas entidades. Isso tudo, gente, isso essas são características dessas entidades. Tá? Eles são indivíduos impotentes, insignificantes, só que a gente está vivendo num mundo invertido, onde a gente está aceitando como nossas as características dessas entidades. Elas são esses indivíduos impotentes e insignificantes. Então, se a gente aceita esse personagem como nosso verdadeiro ser existente, como a nossa verdadeira existência, pois aí a gente vai aceitar essas características como sendo nossas. Então, eu vou me sentir esse indivíduo impotente, insignificante, abjeto, desprezível, que está sempre tentando agradar a Deus, que está sempre buscando dar o melhor para os outros, dar o melhor para o sistema, dar o melhor para as vítimas, né? Então está sempre preocupada com a fome, com as vítimas, com os pobres coitados. Por que a gente se identifica, né? Porque é assim que a gente está se vendo. Então, obviamente que, né, tem a lei da correspondência, eu vou me corresponder com as pessoas, com pessoas que também se veem desse jeito, que também se aceitam, aceitam essas características como sendo suas próprias. Ok? Então, olha só, quem são os vermes, ó. Olha que interessante, ó. Yin e Yang. São essas duas forças fundamentais opostas e complementares que se encontram em todas as coisas. Então, esse yin yang que o sistema, né, adora ficar falando, né, não, é yin yang, a energia, o princípio de todo o universo, né? Está no princípio, está no microcosmo, está no macrocosmo, está em todos os níveis de manifestação, em todos os planos, né? Energia fundamental do universo. São os vermes. Que são essa energia yin yang. Então, e que fazem todo esse processo de decomposição. Então, ele vai decompor em todos os níveis, né? No nível emocional, e por isso que tem, né, os vermes astrais, as lesmas astrais, né? Que são essas entidades que estão comendo a nossa energia, a nossa alma, o nosso corpo, a nossa egrégora. Esses vermes estão comendo e estão em todos os níveis de manifestação desse universo canibal. Pode passar, Gislene. E aí, gente, aqui, então, o que eles são, né? São pensamentos. Por isso que a gente já em nível de pensamento já é um movimento canibal. Já é um movimento canibal.
porque é a dualidade, porque é o princípio da coisa. Elas se matam, elas se alimentam uma da outra, elas se exterminam. Então, vocês imaginem isso, esse movimento se repetindo em nível, né, em todos os planos de manifestação porque a gente que está criando isso, porque a gente está aceitando os pensamentos, a gente está aceitando a programação. Então, esse movimento de decomposição, ele vai se manifestar no nosso ser também, né, do energético para o físico, do sutil para o denso. É assim que vai se manifestando. Então, tudo começa nesse nível sutil. E depois se manifesta. Então, se o princípio já é canibal, vocês imaginem em nível denso, isso, né, que é em nível de matéria, isso vai se manifestar sim ou sim, porque a gente está aceitando isso. Então, em nível emocional também, né? Quando a gente se alimenta do outro, como isso está em nível de... Por isso que é um sistema de consumação, onde o único movimento que existe é o de se consumir, se autoconsumir e consumir os outros. Nesse estado se a gente existe, né, como uma pessoa incompleta e pecadora, e precisa buscar coisas, então a gente vai repetir esse movimento de canibalismo, de consumação. Vocês vejam que isso está, inclusive, até essa programação, né? Se manifesta no próprio ato sexual, né? Que é o que tá, usam o termo, né, comer, né? Um comendo o outro. Então, gente, mas isso é programação, tá, gente? Porque o sexo faz parte da nossa natureza, do nosso sistema natural de reprodução. Só que dentro do sistema canibal, ele é manchado, ele leva essa mancha de pecado, né? Ele carrega essa mancha de pecado, porque, óbvio, para esse sistema interessa que destruir o nosso sistema natural de reprodução. Porque se a gente deixa de nascer como seres livres, eles passam a fabricar seres humanos lá pela genética, né? pelas ciências genéticas, que é o que eles querem. Eles querem fabricar seres humanos e, ao mesmo tempo, destruir o nosso processo de reprodução natural. Porque eles fabricando, gente, já vem de fábrica, né? Tudo programado. Já vem de fábrica. E enquanto a gente nasce por esse processo natural, a gente nasce como seres livres, como mônada livre. Então, é muito importante né, saber disso para que a gente elimine, corte com todo esse sistema, com toda a tecnologia usada contra a humanidade. A criar, né, a materializar um mundo que seja de acordo com a humanidade, e não de acordo com esses bichos, não de acordo com esses parasitas. Então, tudo começa pelo pensamento, né? Porque é o logos, é a palavra. Então, o próprio pensamento já é canibal. Então, o pensamento a gente já vai se autoconsumindo, né? Com esses medos, com esses pensamentos. Então, os parasitas, né? Outra forma de vermes, que são os parasitas, são os euminto. Olha só. Em termos da zoologia, né, é um verme que geralmente se localiza no intestino. E intestino, né, está associado ao destino. Então, é como elas vão manejando o nosso destino
já implantada no nosso corpo, nos nossos órgãos. E o eu minto, né? Então, aqui a gente tem duas questões importantes, né? Réu, minto. Réu, que é inferno, e o minto, que é o ato de mentir, e que também está associada à mente, né? Então, a mente canibal, dentro da programação, né? Mente que mente é programação, gente. A nossa mente, ela né? Não é uma mente. A mente é só um rótulo. E minto que vem do mitos, que significa discurso, mensagem, palavra, assunto, invenção, lenda, relato imaginário. É um universo imaginário, gente. São eixos imaginários que a gente está colocando como, né, onde a gente vai circulando, e, na verdade, o nosso eixo, cada um tem que ser o seu próprio eixo. Então, nem o outro tem que ser o meu eixo, né? Nem aquela pessoa que eu digo que eu amo, né? Fala, não, você é a minha vida, você é a minha razão de existir. E isso é um movimento canibal, gente. Esse é um comportamento canibal, emocionalmente canibal. Está se alimentando do outro. É da onde você está tirando a tua energia, é da onde você está tirando a tua razão de existir. Então, a gente tem que existir pela gente mesmo. Né? Esse é que é o amor próprio. Aí é que está o amor próprio. Quando eu existo por mim mesma, né? Não dependo dos outros, aí eu saio dessa rede de interdependência. Porque qualquer movimento diferente disso, qualquer movimento que é movido por esse eixo imaginário, né, da programação, ou palavra, ou pensamento, é um movimento canibal. E aí né, eu jogo expectativas, aí vem as cobranças, aí vem a briga, né, porque eu não vou conseguir controlar o outro, não vou conseguir controlar os outros, porque não cabe a mim controlar ninguém. Eu tenho que ser independente, eu tenho que ser um ser livre. Então, se eu quero ser livre, eu tenho que liberar os outros das minhas carências, da minha fome. Porque na medida em que essas entidades se alimentam da gente, estão consumindo a nossa energia, a gente vai se alimentar dos nossos filhos, né, que estão chegando, que estão cheios de energia. A gente vai se alimentar da nossa família. Aí é que vai se manifestando em todas as relações, vai se manifestar um movimento canibal. Por isso que são as relações canibais. Ok? Pode passar, Gislene, já estou terminando. E aí é muito interessante, né? Como é esse sistema imaginário, né? Então, a nossa imaginação, ela vai funcionar como um antro dos parasitas. Aí que o sistema vai movendo a nossa imaginação e aprisionando, porque a gente não consegue imaginar absolutamente nada do que não existe dentro do que já está aí estabelecido, né? As imagens, as ideias, as figuras, né? Por isso que a imagem em ação, os ícones, né? Já está, onde a gente vai, a nossa imaginação vai ficar aprisionada nesse mundo da imaginação, que eles já começam a aprisionar já desde a infância, né? Com as lendas, as histórias infantis, né? Príncipe Encantado, os monstrinhos amigos, né? O dragãozinho, como educar o seu dragão, né? Dragon Ball Z, né? Aí tá tudo aí. Então, já da infância eles já vão
já vão violando e dominando a nossa imaginação. E aí a gente fica aprisionado, sem conseguir entender o mundo, entender a nossa existência, sem que a minha mente puxe uma imagem já pré-estabelecida, né? Então, a nossa imaginação, nossa mente imaginativa é o antro desses parasitas. E o que significa antro? Né? É gruta natural, profunda e escura, que serve de abrigo às feras. Né? É uma furna. Então, nesse mundo da imaginação, eles se colocam como esses seres poderosos, como deuses, como seres supremos, né? Como criadores. Essa que é a magia do sistema, desse sistema canibal, né? É aqui no mundo da imaginação que ele já vem se colocando como os heróis, né? Os super-humanos, né? E colocando os humanos como esses seres impotentes, sempre precisando, né? Sempre esperando pelo super-herói ou pelo salvador. É aqui no mundo da imaginação, que é essa caverna profunda e escura, onde a gente fica encolhido, né? Que é aqui nesse plano astral, e a gente fica existindo como essa criança, ou como os meninos lá da caverna do dragão, né, Simone? Que ficam justamente buscando a saída. E aí tem lá o mago e o Vingador. esqueci o nome do outro. Vingador, isso. O mago e o Vingador. Gente, é a mesma coisa. Aí, quando as crianças encontram uma possível saída, acontece alguma coisa que elas não podem, tem que salvar alguém, alguém ficou preso, tem que voltar para resgatar alguém. Então, é assim que a gente vive. Sempre quando a gente vê alguém da nossa família em perigo, né? Fala, não, tem que voltar para resgatar porque ela é impotente, porque ela é incapaz, né? Então, eu que tenho que salvar a minha família, eu que tenho que salvar os outros, eu que tenho que salvar a humanidade, né? Aí a gente veste esse arquétipo de herói. E o herói é sempre o solitário, né, gente? Porque, então, como eu disse, essa programação, ela cria essa ilha, ela isola a gente dos outros, da nossa espécie. E aqui eles vão comandando e manipulando a gente para onde eles querem, né? Para o destino já escrito, né? Para o destino que Deus escreveu, né? Porque Deus é que escreve o destino de todo mundo dentro desse universo, né? E então a imaginação é a gente aprisionado nessa cova, só vendo essas sombras gigantes, né? Por conta da luz, né? É um jogo de luz e sombra. Então, quanto mais forte a luz, maior a sombra. Do ângulo da projeção da luz, então eu é onde eu vou perceber a sombra, que é onde eles aprisionam a gente no medo, né? Nesse medo das sombras, porque eles estão aí nesse jogo de luz e sombra. Então, tanto os seres de luz, tanto essas entidades que se apresentam como seres de luz e como Salvador, os demônios, eles estão aí que é para fazer esse jogo e nós somos a peça do jogo, né? A gente é jogado para um lado, jogado para o outro. Por quê? Porque a gente não sabe qual é a verdade, né? Porque a gente não sabe, não se reconhece não reconhece a própria existência, né? Então, a gente sempre vai seguindo o que os outros estão falando, vai seguindo a manada, né? Vai seguindo o sistema, vai seguindo a moda, né? Vai seguindo os astros, né? Os artistas. Então, a gente não tem existência própria, está sempre querendo ser outra pessoa ou ter uma outra vida. Enfim. Então, esse antro, ele vem do antropófago, que
na forma original se escreve antropópagos, né? É o PH com PH, né? Que é a serpente, né? É o fi, que dá significa a eternidade, né? Existência eterna, o infinito, né? Significa o infinito. E também de hipópagos, que é de propagar, né? De propagação. Porque esses pensamentos, esse canibal que já estão nesse nível de energia, a gente acaba contaminando os outros com os nossos medos, né? É aquela coisa de repetir, né? A gente se contamina, indo as histórias e contamina os outros. Então, o seu sistema fala, né? Porque previsão, como já estão dizendo, né? Previsão para 2018 é catastrófica, né? Ou então apocalipse, então o final do mundo, né? E aí a gente fica repetindo isso como se fosse verdade, então a gente acaba contaminando os outros e aí a gente materializa, né? Então, nós somos os materializadores de realidade. E a gente se contamina repetindo as próprias histórias de impotência, as próprias histórias de conflito, né? As próprias histórias né? Porque meu avô traiu a minha avó e o pai sofreu muito né, e o meu pai ficou abandonado né, e não sei o quê, e a gente fica repetindo essas histórias, pois vai se repetindo de geração em geração, a gente vai repetindo as histórias, inconsciente mesmo a gente vai repetindo, e o que falam sobre o que é a verdade, né, gente? A verdade é uma mentira contada tantas vezes que se tornou verdade. Então, é a questão do convencimento, né? Para convencer, a gente tem que repetir, 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 por isso que a gente está nesse sistema de repetição, nessa eterna repetição, que é para que essas entidades querem que a gente se convença da nossa impotência, querem que a gente se convença de que nós somos pecadores, de que nós somos impotentes, de que nós somos uma ilusão, né? De que nós só existimos dentro desse reino canibal, e de que nós somos as bactérias e o mal do planeta, que nós somos os destruidores, e não somos nós, gente, é a programação. São essas entidades que estão aí nesse mundo astral, nesse mundo da imaginação, no Krampus, né, no campus, e que querem trocar de lugar com a gente. Então, porque é para fazer a gente se rejeitar, né? Rejeitar a própria existência, porque a nossa natureza não é canibal, não é predadora. A nossa natureza não é predadora, por isso que a gente sofre com essa programação canibal. Então, aquele que sofre é mônada, é ser humano. O psicopata, ele não vai sofrer porque ele não é humano. Ele é um ser programado, ele é um ser sem alma. E tem muitos por aí, né, travestidos com corpo humano. Por isso que a gente não tem né, entrar nesse jogo de assim. Então, eles se comportam assim, que é para a gente pensar, porque a gente vê só a gente vê a casca, né? A gente vê a matéria, a gente vê o corpo, a gente não vê essas entidades. Algumas pessoas veem, né? Mas a gente sente, mesmo tendo toda essa programação fechando a nossa visão, né? A nossa visão, a nossa pineal, ainda assim a gente sente, tem muita gente sensitiva. Alguns conseguem ver e sentir, outros conseguem só sentir.
mas é programação também. Se limpando da programação, a gente reativa e a gente vai conseguir, a gente vai passar a ver esses bichos aí, para a gente conseguir se defender, porque o objetivo de não deixar a gente ver, né, é justamente para elas ficarem, para a gente não destruir. Aquela coisa que a Gislene falou, não se consegue curar, ou combater, ou resolver uma doença quando a gente não conhece, né, se a gente desconhece. Então, o objetivo dessas entidades ficarem ocultas nesse mundo das sombras é justamente isso, para que a gente não perceba e não acredite na presença delas, né? Vai pensar que é tudo coisa de sonho, ou pior do que isso, né? A gente pensa que é nosso lado negro, né? Aquela parte nossa que a gente não quer ver, né? Que é justamente a parte do pecado. Então, a gente não olha para elas por causa desse medo, porque a gente se confunde com essas entidades, a gente pensa que nós somos assim. Tá bom, gente? Então, é basicamente isso, Gislene, Simone, já falei tudo que eu queria falar. Podem ver se vocês querem falar alguma coisa em relação a isso. Nilceia, eu quero. Eu lembrei de uma coisa, e tem tudo a ver com o que você está falando aí, dos vermes, que também é algo científico, eu não tô inventando, tá? O Lobachevsky, ele diz que existem pesquisas, tá, que demonstram que as pessoas que optam, que fazem uma opção pelos sistemas patocráticos, né, por sistemas realmente anormais, ele diz que há um componente biológico em todo o corpo, tanto que parece que ele menciona uma pesquisa que diz que pessoas que morrem de câncer, que têm uma vida rápida e que morrem de câncer, e que hoje, né, os médicos estão falando sobre que o câncer é um ataque de fungos, principalmente, né, e bactérias e vírus também, que essas pessoas têm inclinação por governos patocráticos, pelas nuances dos governos de pessoas psicopatas, sabe? Então, ele fala claramente no livro, isso está no meu último áudio, né, que eu postei, quando ele fala das considerações gerais, é interessantíssimo, tá? Que existe, sim, parece que todo o corpo da pessoa se inclina, e não somente uma característica só psicológica, né? Então, e uma coisa que ele fala também, que ele sugere, que eu acho muito importante, que é que nós não vamos compreender o nosso mundo só com considerações de estudo de sociologia, os estudos sociais puros, que nós temos que levar em conta a biologia. Tá? Sem isso, nós não vamos alcançar uma compreensão, e aí ele volta a falar, né? Não há cura para doença desconhecida. Se nós não conhecemos todas as condições que influenciam naquela doença, vamos conseguir combatê-las, né? Todas as causas que são complexas, é um complexo de causas. Por isso que ele fala da questão genética e biológica. E, em determinado momento, ele fala dessa forma, e hoje nós sabemos, né, pelo que você falou e pelo que os cientistas vêm descobrindo, né, que todo o nosso sistema enteral ele é recoberto com neurônios, que é desde o esôfago até o ânus, incluindo todos os intestinos, né, e que esses neurônios se conectam diretamente com os neurônios do cérebro. Tá? Então, era isso que eu queria falar. Outra coisa, Nilce, eu estava no chat, me pediram para publicar, eu vou publicar, tá, numa página do Aletheia, aqui,
em especial, tá? E uma coisa que eu vejo que, olha, nós não temos que ficar sabendo dessas coisas e a gente vai entrar em neurose, mas a gente tem que entrar numa neurose e não achar que não tem jeito, né? Eu sei que tem hora que é difícil, mas porque o impacto é grande, né? E nós, em conjunto, cada um vai estar numa fase dessa ação positiva da personalidade, né? Mas a gente não pode acreditar que não tem jeito. Porque quando você acredita nisso, você está se entregando, né? E outra coisa importante também, a Simone me mandou, uma pessoa mandou para ela, e ela me mandou um vídeo de uma médica canadense, a doutora Ghislaine. Eu acho que ela fala algo muito importante, gente. Olha, até há pouco tempo, nós não tínhamos as informações, nós não tínhamos condição de fazer a síntese que nós estamos começando a fazer hoje, tá? Então, realmente, a gente tinha muito pouca chance, tanto que avançou esse sistema, tá? Nova ordem mundial, que no fim, vários grupos que tem no mundo, eles querem a mesma coisa, eles inclusive se subdividem, né? Brigam até entre si por poder, mas no fundo eles querem a mesma, eles são ligados pela sua psicopatia e pelos seus objetivos, que é nos escravizar e nos eliminar em função do nosso número, né? Estatisticamente, eles querem nos eliminar. Mas agora que nós estamos fazendo essa síntese, nós podemos sim mudar o jogo, senão a gente não estava aqui, eu, Simone, Nilceia, vocês aí no chat, acho que ninguém estaria, né, discutindo nada disso, a gente não estaria, né, nem aí. Então existe sim, é claro que existe, tudo que a gente está, ó, a consciência é o primeiro passo. Depois, vai vir uma pessoa nos salvar, a gente vai se juntar, vai fazer um movimento, nada disso. É igual o autor fala da condição do nosso corpo, a condição biológica. A pessoa saudável, ela tem muitos recursos, maravilhosos recursos, e vários médicos falam isso. A doutora Ghislaine fala isso. Não existe doença para o nosso corpo, tá? O que existe são ataques que a gente não tem consciência, mas que quando a gente tem consciência e começa a absorver só o que é bom para a gente e nos limparmos do material ponerológico mal, né? O nosso corpo começa a reagir, e nós somos assim como a humanidade também. Não precisa falar o que a Kátia vai fazer, a Andréia, o Leandro, o Shaolin, todo mundo que está no chat aí. Não se preocupem, se limpem, ganhem consciência que cada um no lugar certo, na hora certa, com o estímulo certo, vai saber o que fazer. E isso vai impactar a sociedade, vai impactar tudo. Não precisa ficar com raiva. Aliás, isso é fundamental. Uma hora quando eu for falar do livro, a gente vai falar isso. Entendeu? Parar com juízos morais. A gente tem que lidar com a situação de outra forma e ficar preocupado que o vizinho não vai fazer, que fulano ouve funk, que o outro vê o Gugu. Deixa. Se preocupe com você, fale com quem quer ouvir, porque existem pessoas que querem ouvir, que estão buscando, tá? E aos poucos a gente vai ter um tecido na humanidade que vai reagir com a sua inteligência. Todos nós temos uma inteligência, temos acesso e vamos saber reagir. Então, é o que os médicos estão falando. Você não precisa tomar remédio, você precisa se limpar, desparasitar, né? E o seu corpo tem os recursos, tem a inteligência correta para enfrentar o que ele precisa, né? Se ele não está numa condição extremamente desvantajosa, tá? Então, é isso. E outra, vai ter, ela também fala, e eu concordo, tá? Até há pouco tempo nós não sabemos. Vai ter uma hora que a gente vai ter que escolher, tá? Mas se eu não der vacina, não boto na escola. Olha, não põe, fala assim, é mesmo? Então não vou, pronto.
ótimo, porque a escola está uma porcaria, tá? Eles hoje, parece que foi hoje ou ontem, estavam discutindo a base curricular nacional, querendo, olha o cavalo de Troia, querendo abaixar a idade de alfabetização para 2 anos. Isso é o que eles dizem, mas a gente sabe que não é verdade, porque junto com isso eles iriam discutir a questão de gênero, tá? E outras questões também, para crianças de 2 anos, gente. Entende como é que são as coisas? Vai ter uma hora que a gente vai ter que, sabe, como falam aqui em Brasília, colocar no seu lá na mesa e falar, agora não, agora chega, eu não vou. Porque, olha, se você sabe que a vacina faz mal, que tem mercúrio, que você vai pegar o seu bebê e expor a isso, você tem que quebrar o pau, sabe? Você tem que fazer uma... E quando muita gente começar, eu quero ver como é que eles vão fazer para obrigar, porque eles fazem isso, é inconstitucional. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa em virtude, se não em virtude de lei. Ainda é assim no nosso país. É assim que tem que ser, tá? E nós, pelo que eu entendi até agora, não queremos, tá? E estamos tomando consciência, a vacinação obrigatória. A arma biológica obrigatória. Porque nem sabemos, nem os médicos sabem o que tem nas vacinas. Essa que é a realidade. Ninguém sabe, isso não é claro. Tá? E muito pelo contrário, existem denúncias de que elas são feitas dentro de laboratórios militares, como em departamentos de guerra biológica. Tá? Vários médicos têm denunciado. Então, se existe essa possibilidade, eu agora. Não, o Estado é maravilhoso, é ótimo. Gente, eu quero saber qual é a pessoa em sã consciência, tá? Que acha que o Estado é maravilhoso. Tá? Aliás, isso é um tema interessante, isso se chama histeria. É o que a Nilceia estava falando. A gente começa a ter informações que entram em conflito, que podem abalar a nossa segurança. Naquilo que a gente está na nossa zona de conforto e tal, e uma perspectiva muito assustadora de não ter aquilo. O que acontece? Você vai selecionando inconscientemente, você vai deixando essas informações de lado, só que elas ficam ali, ó. Elas ficam para o ser humano, psicopata não. Elas ficam porque a consciência não volta atrás. E se você não é um idiota completo, essas informações vão impactar você. Até as pessoas que não estão ouvindo, porque nós estamos, elas vão entrar em contato com essa informação. E aquilo vai ficar lá. Elas podem até falar, não, isso é besteira, e deixar para lá. Mas aquilo vai ficar lá, vai ficar lá. Aquilo é isso que adoece a pessoa, que faz com que ela tenha um acidente, que ela provoque na vida dela perdas e acidentes para se autopunir, porque nós temos remorsos. Nós temos. Então, isso é a histeria. O estado de histeria é quando você não quer ver a realidade e vive como se muitas informações que você sabe que elas existem, você não integra. Aos poucos você vai atingindo um estado histérico grave, entendeu? E na hora certa, com a informação certa, você não fez nada, você não tomou a atitude que deveria, isso a sua consciência vai cobrar e caro, porque nós somos ligados à fonte. O psicopata não, ele não tem remorso, para ele está tudo ok. Então, isso é um tributo que nós pagamos por sermos humanos e ligados à fonte. É bom que todos saibam. Né? Nilceia, Simone. Gislene, que eu queria complementar dessa questão, gente, esses psicopatas que estão no poder, eles estão no poder justamente porque são psicopatas, justamente porque são pessoas com baixíssimo nível de humanidade, né? Não sabemos, né, quem são humanos, quem são não humanos, né? Lá mas dentro da hierarquia, nós estamos sendo comandados por pessoas que, na verdade, não são eles que comandam, né? Eles não são os autores das leis, eles não são os autores, não são eles que decidem para onde a humanidade vai. Eles estão ali só como fantoche, só para fazer,
um personagem, né? Interpretando um papel. Mas, na verdade, quem governa a humanidade está nas sombras, né? São esses seres aqui, que, como eu falei, estão escondidos. Então, a gente está colocando, né? Tá aceitando um sistema sistema de governo, um sistema de governo que não é humano, que não é dirigido por seres humanos, que não prioriza a humanidade. E como eu falei ontem, a gente acaba votando, quando a gente vota para essas pessoas, a gente está nomeando elas como nossos representantes. Então, a gente já está colocando, nomeando um representante que é psicopata, fazendo acordos com essas entidades por nós. Então, eles estão ali só para fazer a ração, só para isso que eles estão ali. Muita sujeira que a gente tem que limpar, muita coisa que a gente tem que mudar. Posso falar? Pode. Eu costumo dizer que o governo que nós vemos, eles, na realidade, eles são os lacaios do governo que nós não vemos. Né? Que, como você falou, são todos usados, assim como nós somos, eles também são usados por esses seres. E tinha uma pessoa lá, nossa, o pessoal comentou bastante, né, Gi? Eu nem consegui ler tudo. E falou, então agora eu não vou nem pensar mais, não vou nem mais usar minha imaginação. Eu falei, aí que tá errado, porque o nosso poder tá em você criar a sua realidade, né? E você cria a sua realidade mentalmente, porque você domina a sua mente, não deixando que esses seres dominem. Então, onde você criou a sua vida até hoje? Mentalmente, sem você saber que você criou. E o que nós aqui hoje, eu não sei, a gente está fazendo? Através dos cortes, você faz a desprogramação, né, desse lixo todo que jogaram em cima de nós, e você cria a sua realidade, imaginando como se isso já fosse verdade. Você cria mentalmente, né? Eu sou uma pessoa que eu uso muito a mentalização para criar as coisas que eu quero. Né? Você faz uma limpeza mental. Então, é uma limpeza geral, né? Tudo que você for, a gente sabe que tem que fazer uma faxina geral de tudo, para você ir se limpando e recuperando seu poder. O que não pode é você, então não tem jeito. Não, tem jeito, sim. Como a Gi falou, por isso que a gente está aqui, porque tem jeito, por isso que nós estamos aqui. Né, Gi? Exatamente. Nilceia. É isso, gente. É a desprogramação, porque o pensamento, a programação, ela, a princípio, ela é mais forte do que a nossa vontade. Então, a vontade do personagem é mais forte do que a nossa vontade. Então, não é o caso de... não é, se a gente tivesse controle, agora não vou pensar e não pensar, não teria todo esse movimento de meditação, que tem gente que fica 30 anos para tentar acalmar o pensamento, né? Ou então, diz que a média é de 12 anos para conseguir 1 minuto com a mente ficar sem pensar. A gente não consegue controlar porque elas são formas, pensamentos, elas têm vida, não vida em si, não vida própria, elas têm vida porque está na nossa imaginação. Então você imagina toda a humanidade dando vida, dando energia, dando movimento para essas entidades, né, para essas formas, pensamento. Então, elas têm movimento próprio, elas estão aqui, a gente está como canal crucificado, elas passam pela gente. E aí é que está o nosso poder. Quando passar uma forma pensamento
quando passa uma forma pensamento pela gente, é a gente entender que esse pensamento não somos nós, que nós não somos o pensamento. E aí, tesourinha, corta com o pensamento. Na hora ele some. Tem um pensamento te incomodando, você corta, né, pensamentos obsessivos, entidades obsessivas. Quando você corta, você vai esquecer aquele pensamento. Depois de um tempão, você vai lembrar, e nossa, eu estava pensando aquilo e sumiu da minha cabeça. Porque some, na hora que você na hora que você exerce o teu poder, reconhece a tua existência e reconhece que você não é aquela forma pensamento, não é aquele pensamento de ódio, não é aquele pensamento de medo, não é aquele pensamento de culpa, e corta com a tesoura, é imediato. Na hora ele some do teu campo. Ele só vai ganhar, essa forma pensamento, ela só ganha força e vida quando a gente presta atenção. Quando a gente coloca a nossa atenção no pensamento. Aí ela gruda, que nem esses vermes aí que eu mostrei, elas grudam que nem esses vermes e começam a sugar, a se alimentar da nossa energia, da nossa luz. É assim que funciona nesse nível de energia, né? Nesse nível energético. É assim que funciona. Se você olha, vê o pensamento e opa, esse pensamento é meu, e começa, né? E aí o pensamento começa a desencadear uma emoção, né? Ou seja de tristeza, seja de raiva, pois é uma entidade que grudou em você. É um ser parasita que grudou em você. Entenderam? Então, se você presta atenção, você está dando a tua luz para essa entidade, está dando a tua energia. Mas elas estão aí nesse campo, então elas se movimentam, elas têm movimento próprio. O importante é isso, quando elas passarem por vocês, não se identificar, não pegar, né, não reconhecer como sendo da tua natureza, né? Tá bom? Só isso, Giz, que eu queria comentar. Então, uma última coisa, olha só, que eu gostaria Deixa eu só falar mais. Diga, Nilceia. Não, então como eu coloquei aqui, até não falei na hora, até, né, porque eu já falei tanta coisa, mas o canibalismo também, disse de pessoa glutona, comilona, né? Então, mesmo quando a gente está comendo e se alimentando, dentro da programação se caracteriza um canibalismo. E também se fala de indivíduo cruel, né? Mas justamente são essas formas, pensamentos que grudam na gente, mesmo fome, gente. A fome é uma entidade. Não sei o pessoal deve lembrar nos desenhos do Pica-Pau, que o Pica-Pau mesmo interagia, né, com a entidade da morte, com a entidade da fome, né, quando ele estava lá com muita fome no inverno, não sei o quê, aparecia lá uma entidade, né, e ele para assustar ele. Então, mesmo a fome é uma entidade. Então, é basicamente isso, tá? Pode seguir, Gisele. Dom Juan fala para Carlos Castaneda que a fome, como é que ele fala, essa ânsia de comida é a ânsia do predador. É ele que nos implanta isso, né? Alguém falou aí de futuro, passado, o pessoal também me pergunta muito de morte. Gente, olha, eu vou dar a minha visão, tá? Não se preocupem com a morte. A morte, o culto à morte é colocado para a gente desde que a gente é bebê, tá? Nós colocamos isso para os nossos filhos. Isso está muito arraigado no nosso inconsciente. Então, como a Nilceia falou, a gente tem que cortar. É uma medida que a gente pode fazer por nós imediatamente, tá? E o inconsciente e o subconsciente vai começando a tomar as providências para nos desligar desse culto à morte que é milenar.
tá? Não, você não tem que se preocupar com a morte, você tem que se preocupar com a vida, com a sua vida. Quando? Agora. Agora, tá? O momento mais importante é agora, porque tudo, não existe tempo, é tudo agora. Inclusive, eu estou lendo um livro de psiquiatria de um professor da Unicamp, professor Paulo Dalgalarrondo. Paulo Dalgalarrondo. E ele, na parte do inconsciente, é interessante como os conceitos todos, aliás, talvez dali que a gente tira, enfim, não sei onde que eles se unem, mas ele está falando isso, o inconsciente é atemporal, isso significa que é o hoje, é o agora, não tem morte, tá? Ou tudo em relação a esse fenômeno são crenças, né? O que a gente tem visto até hoje. Então, se preocupe com a sua vida, não se preocupe com morte, com a sua morte, porque enquanto você faz isso, você está chamando, você está materializando a morte do seu corpo físico e, inclusive, da sua identidade, que é isso que a gente mais teme, né? Da sua consciência, da sua individualidade. Então, se preocupe com a sua vida, se preocupe com aqui e agora, se preocupe em ter o conhecimento correto para lidar com as situações que envolvem a sua vida. E uma outra coisa importante que eu queria falar, querer impor a sua forma de vida a outras pessoas é característica do psicopata e do paranoico e do caracteropata. Tá? É uma das características que, quando a gente distingue essas patologias, essas anormalidades, é justamente aquela pessoa que tem necessidade de impor sua visão de mundo, necessidade de impor a ideologia de gênero. Tá? Então, assim, muita gente que nos ouve não concorda e tudo bem, ela segue a vida dela. Tá? Porque ninguém é dono da verdade, ela está em outro caminho para a verdade, isso é comum, normal, tranquilo. Tá? Só que tem pessoas que, quando ouvem uma opinião diferente, elas têm necessidade de agredir aquela pessoa, de fazer com que a pessoa tenha a mesma visão de mundo. Isto é uma característica de anormalidade. Tá? O saudável, ou pelo menos de patia, né? O saudável, tá? O ser humano saudável, ele vive e ele não tem necessidade, tá, de agredir uma pessoa que tem uma visão diferente da dele, que é diferente das visões anormais, tá? É diferente, eu não estou falando aqui de comportamentos anormais, estou falando de nuances, de pessoas que simplesmente, sabe, mas eu quero ficar na religião, deixa a pessoa ficar na religião, a gente respeita, a gente não está aqui para, né, a gente está aqui para falar abertamente sobre nossa visão. Então, isso a gente tem que ter claro. Quem quer impor a sua visão e faz isso por meios tanto astuciosos como violentos, tá? São pessoas que têm alguma anormalidade, alguma doença. Inclusive, o paranoico é isso, né? O distúrbio paranoico, quando ele conversa com você, ele tem razão, né? Ele acessa a razão, a normalidade, desde que a discordância não seja muito profunda. Porque se for algo que vai obrigar ele a rever alguma posição que ele tem, ele se torna violento, ele se torna ofensivo, principalmente, né? Ofensivo, sugestivo. Então, não vamos adotar, vamos ter claro isso, porque isso tem sido promovido, esse tipo de atitude, né? Então, olha, cuide da sua vida e do seu presente. Pare de pensar na morte, pare de ter medo do futuro. Tá? Como a Simone falou, você quer alguma coisa? Viva como se você já tivesse. Claro, não estou falando de uma atitude demente, né? Estou falando de dentro da realidade. Tá? Você, dentro da sua realidade, se você quer alguma coisa, você pense que você já alcançou, que você pode, que já é sua e que falta, então, materializar. É isso que a gente está falando. É dessa realidade que a gente está tentando trazer. Criar no mundo mental, no mundo que chamam de etérico, é ali que começa, tá? Pela nossa
consciência pela nossa vontade, não pela vontade de terceiros. Hoje, Então, formar a nossa realidade a partir do que nós queremos e imaginamos, tá? E aqui agora, e parar de ter medo de tudo, de morte, parar de falar de morte, de o que vai acontecer depois da morte. Não, a gente precisa resolver o nosso presente, né? Oi, Simone. então, e sobre essa questão de você tem que tomar cuidado, né? Existe um ditado que diz: cuidado com o que você deseja, que você pode conseguir. E é verdade. Cuidado com o que você vai imaginar, porque acontece. E algumas vezes acontece e você acaba que você não tem controle, porque você não estava preparado para tudo aquilo. Estou falando de experiência própria, tá? Então, cuidado com o que você quer. E eu também queria... Cuidado, por quê? Porque você vai conseguir. E eu queria também falar sobre a questão de comer. A vontade que a gente tem de comer. E hoje a gente sabe a questão dos parasitas intestinais, né, gente? Então, o Sérgio falou numa live esses dias sobre os parasitas intestinais. E quando você tem vontade de comer alguma coisa, aquela vontade não é sua, aquela vontade são dos parasitas que estão no seu intestino. Porque tudo que você come de bom, os parasitas pegam para eles. E você fica com as coisas ruins. Por mais que você tenha uma alimentação boa, você se alimenta bem, você se cuida, você está sempre cansado, você está sempre fraco. São os parasitas que estão roubando sua energia e desejando as comidas que você... De repente a gente está lá, ai, que vontade de comer tal coisa. Falei, nossa, mas de onde que vai essa vontade de comer tal coisa? Não é minha. Porque o nosso intestino é o segundo cérebro que nós temos. Esses parasitas estão nos dois, né? Estão no nosso cérebro. Aqui no mental e no intestinal. Então, eles dominam a gente dos dois lados. Por isso a importância de a gente se livrar desses parasitas físicos, principalmente, porque eles nos causam doenças físicas. E antes a gente não sabia disso, a gente está sabendo isso agora. Então, a gente está falando muito disso, de várias formas que a gente tem para se libertar desses parasitas intestinais, que, querendo ou não, a grande maioria tem esses parasitas. Então, a gente tem que se livrar deles para a gente ter um corpo saudável. Né, gente? E eu queria aproveitar e falar do livro Monor, né? Porque todos sabem que eu represento o Sérgio aqui no Brasil e eu distribuo o livro Monor, um livro de 400 páginas que vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo nesse planeta. Sérgio, através do livro e dos seus vídeos e conferências e tertúlias, está mudando esse planeta totalmente, uma mudança assim, de 180 graus para melhor. E eu distribuo o livro dele em português. Quem tiver interessado, é só entrar em contato comigo no simone@mono.org. A Gi sempre coloca aí, né, Gi, no e-mail. Na descrição do vídeo, vou colocar. Quem quiser pode entrar em contato com a Simone. simone@mono.org. Eu também tenho meu Facebook, Simone Vieira Oliveira. Também tem o canal Mono Brasil Simone, onde tem alguns vídeos lá em português, bem interessantes. E é isso. Obrigada, gente, por mais uma live. Beijos. Nilceia, você quer falar as palavras finais? Vamos para as considerações finais, né? Que já são 11h30 quase. Bom, é isso. Pessoal, continue firme com as ferramentas de corte, né? Com a tesoura, com o enxofre. E a Simone lembrou bem, né? Todo esse movimento de Monor começou com o Sérgio, então a gente sempre agradece a ele, né? Ele é a nossa maior referência nesse tema de desprogramação, né? A minha maior referência nesse tema de desprogramação. Essa mensagem de Monor, né? Que é uma mensagem que
chegou, que conseguiu furar essa barreira do sistema Draco Matrix, né? Que o Sérgio conseguiu captar e está transmitindo para a gente, e a gente está ecoando isso aqui para vocês, né? Para o Brasil, e continuando esse trabalho aí de desprogramação e de desclassificação da linguagem, né? Desclassificação do sistema Draco Matrix, desclassificação dessas entidades, né? Desocultando, né? Todas essas mentiras, né? Desvelando todas essas mentiras nas quais a gente está aprisionado há tantas gerações, né? Nossos ancestrais. E tem muito trabalho pela frente, a gente tem muito trabalho para fazer, gente, mas é um trabalho que vale a pena, é um movimento que vale a pena, porque eu não tenho dúvida de que esse é o caminho para caminho da saída desse sistema Draco Matrix, desse sistema parasitário. Eu não tenho dúvida, por isso que eu estou aqui, né, com as meninas, e a gente está trazendo essas informações para vocês. E é essa mesma certeza que né, que eu quero que vocês alcancem, porque quando a gente tem certeza, começa a existir... Simone, fecha um pouquinho, só um pouquinho. Fecha um pouco o seu microfone, que eu já não consigo mais fechar daqui. Simone. Pronto, Nilceia, pode continuar. Não, é isso, já encerrei. Obrigada, pessoal do chat, obrigada, gente, pela participação, pela presença, pelo interesse, e até a próxima. Obrigada, Gislene, Simone. Gente, o pessoal do chat, é muita gente para falar os nomes, né? Eu agradeço a audiência, tá? Obrigada. A Mari ficou de mandar um site sobre a questão do globalismo, parece que do Olavo de Carvalho. Eu vou colocar, eu não consegui, acho que ela não conseguiu me mandar ainda, mas eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Porque eu até agora ainda não consegui receber realmente, mas toda a informação é importante, né? O mais importante são os critérios, porque nós estamos num mar de informação, inclusive de você avaliar, né, qual é a importância daquela informação realmente na sua realidade, para você formar os seus critérios e entender realmente o mundo, tá? Mas, gente, muito obrigada. Vamos continuar, vamos, né? Temos jeito, sim. Não fiquem preocupados, né? Fiquem preocupados com vocês em ficarem saudáveis, porque a doença é falta de saúde. Então, agora, nós ingerimos material ponerológico, né? Maléfico, contaminado durante milênios, as gerações. A gente tem um trabalho imenso a fazer e a desclassificar as palavras, que isso é uma coisa que eu vou falar, que vai unir o trabalho do Sérgio com o trabalho do Lobachevsky e de outros autores. A questão das palavras, da comunicação. Nós precisamos refazer isso. E começamos pela desclassificação dos erros das palavras, que a Nilceia fala, o Sérgio fala, tá? Eu também, é um trabalho que eu tenho, sabe, que eu acho que é de muita importância. Fora as outras implicações. Então, olha, muito obrigada. A gente vai... Um beijo para todos e até a próxima. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun.